Boa noite, irmãos. Hoje é dia 14 de janeiro de 2024. Nós estamos aqui no culto da família da Igreja de Interlagos. Você vai ser sempre nosso convidado, ou aqui no vídeo do YouTube, ou você pode acessar nossas redes, Instagram, Facebook, ou o canal aqui do YouTube. Se você quiser, também pode acessar o nosso site, igrejadeInterlagos.com.br. Lá você vai ter um botãozinho para entrar direto nessa sala, ou você vai ver também nossas outras redes sociais. Nós sempre dizemos que vocês vão ser sempre bem-vindos aqui, se você quiser se comunicar também, com o contato lá no site. Pastor Éder, o microfone está aberto, está dando um pouquinho de interferência, e hoje o pastor Valdo vai trazer a palavra. Ele vai falar sobre conhecimento da verdade. Que Jesus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, porque realmente essa palavra é uma palavra de peso, né? Uma palavra que vai trazer muitos esclarecimentos para nós, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração para dar início a essa palavra com o pastor Valdo, e que, mesmo que você estiver ouvindo essa pregação, ponha-se em espírito de oração, para que o Senhor possa te abençoar também durante essa palavra. Amém? Senhor Jesus, nós te glorificamos nessa hora, nós te bendizemos, Senhor, e sabemos da importância que é ouvirmos a tua palavra, aprendermos de ti, ter o nosso coração, Senhor, aberto à ação do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, pedimos que a nossa atenção esteja cativa nesse momento a Ti, Senhor. Não permita, Pai, que nenhum pensamento de distração, de divagação, Senhor, possa entrar em nosso coração, Pai, mas que a nossa atenção esteja totalmente voltada à Tua palavra, Senhor Deus. Traga-nos, Senhor, entendimento através do Teu Espírito Santo, Pai. Também te peço, Senhor, uma bênção especial ao pastor Valdo, que vai trazer a palavra, Senhor. Abençoe a vida dele, abençoe a família dele, Senhor. E nesse momento, Senhor, traga a tua inspiração, traga a tua sabedoria, Pai, para que ele possa falar, Senhor, palavras que venham a edificar a igreja, Senhor. Palavras que venham nos alentar, Senhor, palavras que venham nos alegrar, palavras que venham aumentar o nosso conhecimento de Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. O microfone está um pouco aqui afastado, mas está dando para ouvir perfeito? Deixa eu ver se eu vou... Ele está no meu computador, mas eu vou ver se eu consigo aproximar mais aqui. Agora sim. Bom, irmãos, o título da mensagem é, no caso, conhecimento da verdade, né? Conhecimento da verdade. Veja bem, Jesus Cristo, né? Ele efetuou aqui a obra de salvação da humanidade, salvação do homem, né? Nós sabemos que o homem, ele precisava mesmo de uma salvação. A palavra dá testemunho de que, dizendo de uma forma muito clara, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então é necessário, sim, uma salvação, né? Todos os sábios aí do passado, eles reconheciam que eram pessoas limitadas, né? E que não tinha convicção nenhuma do que iria acontecer com eles, né?
após a morte. Já que a pergunta que todos fazem, né? Da onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós iremos. Né? Então, os sábios, eles sempre esperavam, sim, que Deus pudesse estar enviando alguém, aquele que o conhecia realmente, para poder estar revelando quem realmente ele é para a humanidade. Né? E isso aconteceu de uma forma tão de uma forma tão surpreendente, né? Que Deus, ele veio na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é conhecido como o quê? Como Logos divino, né? O Verbo encarnado. A sabedoria dos gregos, né? Os gregos são muito conhecidos, né? Pela grande sabedoria, pela sabedoria, né? Tanto é que a filosofia grega é uma filosofia insuperável, né? Então, até hoje, o que tem pessoas que acreditam, tem filósofos, né, estudantes de filosofia, que acreditam que a filosofia ela existente mesmo é a grega. O resto não deixa de rodapé da filosofia grega, né? Os outros filósofos acrescentaram, simplesmente escrever ali alguma observação no rodapé da filosofia grega. E na filosofia grega falava do logos, né? Falava da verdade, que eles acreditavam sim numa verdade absoluta, né? E a palavra de Deus, Jesus Cristo, veio e disse, né? Eu sou o caminho e a verdade, né? Jesus Cristo, ele disse que ele era a verdade. E o termo que ele usou de verdade, que é um termo em grego, aletheia, né? Que é exatamente a verbete usado, né? A palavra usada para determinar, né? Uma verdade que poderia explicar todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele disse com todas as letras, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando o Senhor fala, né, a necessidade, né, quando nós reconhecemos, lendo a palavra de Deus, a necessidade de uma salvação, a própria Maria, quando ela teve a notícia, né, a anunciação aí do anjo, o anjo Gabriel, que chegou até Maria, né, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, né? Ela própria deixou muito claro, através da oração que ela fez, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela, que foi uma mulher escolhida, uma mulher que tinha muitas virtudes, né? E ela era bendita entre as mulheres, foi escolhida, mas ela reconheceu que necessitava ainda, né? Necessitava sim de uma salvação, né? Então, Jesus Cristo, ele manifestou, veio nos ensinar o caminho, né? Veio nos revelar quem é o verdadeiro Deus, que ele nos ensinou a chamá-lo de Pai. Mas o Senhor Jesus, ele deixou muito claro a seguinte questão, né? Ele deixou muito claro que o mundo não teria conserto, né? O Senhor Jesus, ele diretamente ele disse, também através dos seus apóstolos, né, e discípulos, ele deixou muito claro que o mundo não teria solução para o mundo, né? Tanto é que ele estabeleceu algo aqui neste mundo que nós podemos chamar de uma embaixada celestial aqui nesta terra, que essa embaixada celestial chama-se igreja, ou seja, a única coisa que tem neste mundo, né, que pertence a ele, que está aqui, mas não é do mundo, é a igreja. Por quê? Porque realmente o mundo não tinha solução para o mundo.
ele deixou muito claro lá no livro de João, no capítulo 16, ele deixou muito claro lá no finalzinho, dizendo que no mundo tereis aflições. Vamos lá, João 16. Vou ler do 32 em diante, né? Que diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, Senhor Jesus, aqui, irmãos, ele está dizendo o seguinte, né, que o mundo é um lugar de aflição. Pensa bem, você é convidado, né, por um rei a ser um servo dele, né, e ser colocado numa situação muito elevada no teu reino. Já imaginou os privilégios, né, que você não teria nesse reino, né, por ser ali um servo direto do rei, poder falar em nome do rei, porque muitas das vezes, né, nós usamos o nome de Jesus Cristo, né, nós não somos nada. Por isso que Jesus nos ensinou, né, que em meu nome vocês farão obras ainda maiores. Então, você ter poder de falar no nome de um rei, no nome de um grande presidente, né, você usar o nome dele, você seria muito respeitado nesta pátria, né? Mas Jesus, ele deixou muito claro. Então, veja bem, o convite que nós tivemos, que nós aceitamos, né, que começou através de um arrependimento de pecado, que somos contados entre os servos do Senhor Jesus Cristo, mais do que isso, entre os filhos, né? Filho do verdadeiro Deus. Então, Jesus ele deixou muito claro, olha, esse mundo não tem jeito, vocês receberão aflições, né? Mas ele nos alerta depois, a palavra de Deus sempre é assim, ela mostra um problema, mas logo depois, no próximo versículo, mostra a solução, né? Então ele falou, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E o Senhor Jesus também, através do apóstolo João, que está lá em 1 João, no capítulo 5, se não me engano, no versículo 18, que diz o seguinte, vamos ver se é 5,18 mesmo. É o 5,19. 1 João 5,19 diz assim, ó, isso daqui, o Senhor Jesus já havia subido aos céus, né? O Espírito Santo já estava reinando aqui através dos teus servos. E João, a igreja já muito bem estabelecida, João disse aqui, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, com João não foi diferente. João, ele teve o entendimento, aquilo que o Senhor Jesus o ensinou, ele aprendeu muito bem. Ele deixou aqui de uma forma muito clara, né? Que o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus, ele salvou, ele tem poder no céu e na terra. Lá no livro lá de Mateus, capítulo 18, 28, ele deixou muito claro, esse todo poder me foi dado nos céus e na terra, né? Portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, mas ainda assim, né? Este mundo, o Senhor Jesus ainda assim não estabeleceu o reino dele neste mundo. Ele reina através da igreja, mas os governos deste mundo não está sob o poder, né? Sob o poder de Jesus, não está sob o poder de Jesus. Sob o controle, sim, porque ele é soberano. Mas só que ele deixou claro, né? Pedro também, vamos lá em Pedro, ver o que Pedro fala sobre este mundo, né?
Vamos ver lá o que Pedro fala sobre este mundo. Está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, né? Diz assim, ó, mas os céus e a terra que agora existem, né? Então, às vezes a pessoa pode até falar, não, mas isso aí que você está dizendo, isso aí é em âmbito espiritual, né? O mundo jaz no maligno em âmbito espiritual, que pode ser muito bem resolvido, né? Não sei se pode, mas só que Pedro deixa muito claro, ó, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra que se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Então, está reservado para o fogo. Depois aqui, no 10, fala assim também, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Então, tanto é que o Senhor Jesus, ele preparou morada, né? Ele falou, ó, não disturbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, a casa do meu pai, então, o lugar onde nós vamos passar a eternidade com Cristo não é aqui na Terra, não é? Tanto é, o mais interessante, né, assim, tudo aqui é interessante, mas o que eu acho muito incrível é que o único livro, né, sagrado, né, que fala, que já prevê mesmo o fim de todas as coisas, né, que hoje a ciência deixa muito claro, né, que a Terra, o universo está em expansão, ela encaminha para o caos, né? A entropia, o que fala a entropia? A entropia é que a tendência das coisas é desorganizarem, né? A tendência de tudo é desorganizar. Então, o universo ele está em expansão, se desorganizando e não organizando. Então, a palavra de Deus já prevê um único livro, né, sagrado, vamos assim dizer, né, que fala sobre isso daí, que as coisas aqui vão deixar de existir, e que teve um início, né, que teve um início que vai deixar de existir, é a Bíblia, né? Então, que assim, que foi corroborado pelas últimas descobertas, né, as descobertas mais recentes aí, os modelos aí mais conhecidos na ciência, né? Interessante esse fato. Então, meus queridos irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso pelo seguinte, conforme que é o tema dessa pregação, eu fui inspirado através de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de 3 a 8, que diz assim: olha só, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Eu vou, né, comentar isso aqui. Isso é bom diante de Deus nosso Salvador e agradar diante de Deus nosso Salvador. Então deixa claro aqui, né, irmãos, a necessidade que a humanidade tem de uma salvação, que quer que todos os homens se salvem. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos, ele quer, aqui fala, deixa muito claro, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que eu achei interessante isso aqui, ele quer, qual que é o desejo de Deus? Que todos se salvem e que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Né?
Então, isso quer dizer o seguinte, porque a salvação ele está muito relacionado ao arrependimento. Quando o homem ele reconhece quem ele verdadeiramente é, né? Quando ele se dá conta de tudo que ele tem feito, né, com o seu semelhante, tudo que ele tem feito com o próximo, tudo que ele tem feito, muitas das vezes dentro da própria família, né, em termos de maldade, de pecado, de infidelidade, né, quando ele começa a conhecer um pouquinho mais, ver como que o seu coração é um coração doente, um coração podre, né, a sua mente, uma mente maligna, né? Quando o homem ele reconhece tudo isso daí, vem sobre ele um sentimento muito amargo de arrependimento. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então ele convence o homem desta necessidade de uma mudança. Aí ele consegue ver através da pregação, né? Ele consegue, aí acende no seu coração uma esperança, que é o quê? Uma salvação através de Jesus Cristo. Então ele é salvo, ele passa pelo batismo, né? Por que ele passa pelo batismo? Porque ele já começa a ter conhecimento da verdade, que é o que Deus fala, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque muitas das vezes ele tem aquele sentimento de arrependimento, mas ele ainda não conhece a verdade. Mas ele já dá o grande passo, né? Que é de arrepender dos pecados e ser batizado. Conforme Pedro disse, né, quando ele pregou, mais de 5.000 almas creram na tua palavra. Eles perguntaram a ele: o que faremos, varões irmãos, agora, né, que nós conhecemos essa preciosidade que você anunciou aqui através desta pregação, o que nos resta fazer? E Pedro ele disse, de uma maneira muito clara e objetiva, né? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Né? Então, o arrependimento e o batismo, né? Salvação, né? Há necessidade, sim, do batismo. Tem pessoas que não acreditam que o batismo é fundamental para a salvação, né? Será que tem pessoas que não batizaram, que estarão lá no céu, nos lugares celestiais, né? Não passaram pelo batismo, estarão lá? Eu não sou Deus, né, irmãos, para saber. Eu não sou Deus. Quem sou eu para julgar, né? Mas só que eu vou pelo que está na palavra de Deus, né? Nós temos que agir conforme está escrito, né? Conforme o conhecimento que Deus nos dá, conforme ele disse, conforme nós lemos, né? Que a vontade dele é que todos chegam ao conhecimento da verdade, que se salvem e também, né, irmãos, e chegam ao conhecimento da verdade. Então, quando a gente fala essa questão que, não, Deus salva sem o batismo, sim, né? Então isso aí faz com que muitas e muitas pessoas se acomodem, né? Muitas e muitas pessoas, elas falam, eu creio, mas não é o momento, né, de eu me batizar. Eu creio, mas eu creio que Deus vai ter misericórdia de mim no último dia, né? Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. Sabe, isso daí muitas pessoas, agnósticos, né, até ateus, eles pensam dessa forma. Que o Deus que eles pregam é um Deus bom mesmo, ele não vai me levar para o inferno, mesmo eu sendo ateu. Sabe, irmãos? Mas errais não conhecendo as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Então isso aí tem
E os teólogos, o que os teólogos dizem? Eles falam, não, a pessoa tem um exemplo muito claro na Bíblia, que fala que a pessoa, ela é salva sim, ela é salva sem o batismo, né? Então aí ele vem com Dimas, né? Documento histórico mostra que aquele que estava lá, que é o bom ladrão da cruz, né? Conhecido como Dimas, as pessoas falam, muitos teólogos dizem o seguinte, que aquele que estava lá, que é conhecido como bom ladrão, é o exemplo de uma pessoa que foi salva sem o batismo. Tenho certeza. Quando a pessoa se sente encurralada, que a palavra vai mostrando a necessidade de um batismo, a primeira coisa que você ouve o que é? E o ladrão da cruz? Né? Mas, meus queridos irmãos, uma boa pergunta, você pode responder isto com uma pergunta também. Me mostre na Bíblia onde mostra que ele não foi batizado. Né? Mostre um texto bíblico que mostra de uma maneira clara e objetiva que o ladrão da cruz não foi batizado. Esta afirmação de que ele não foi batizado não passa de uma conjectura, meus queridos. Não é? Então a pessoa chega e fala assim, então me mostra que ele foi, na Bíblia que fala que ele foi. Eu pergunto, por que a Bíblia teria que mostrar que ele foi? Por quê? Né? Já que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que ela vai até divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, meus queridos, se você fizer um estudo, né, sobre o ladrão da cruz, né, se você, no final desse estudo criterioso, no final desse estudo, tá? Eu tenho certeza que a melhor inferência seria você colocá-lo como um batizado, porque ele traz as características de um batizado. Né? Ou seja, Senhor Jesus lá como um derrotado na cruz, que os próprios discípulos o abandonaram, ficaram assustados, esqueceram tudo, até esqueceram que o próprio Senhor Jesus falou que isso ia acontecer, que ele ia ressuscitar. Pedro negou. Né? O ladrão, o Senhor Jesus ali como um derrotado, o ladrão reconhecia, sim, que Jesus Cristo tinha um reino, que o reino dele não era daqui. Lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. Você acha que esse ladrão, com esta frase, ele nunca ouviu uma pregação do Senhor Jesus? Não é? Sabe, meus queridos irmãos, então nós temos de ter cuidado para não ter um entendimento pueril da palavra de Deus. Tá? Então, meus queridos, né, outro caso também, ele chamou Jesus de Senhor. Senhor, lembra-se de mim. Quem que chamava Jesus de Senhor? O Senhor Jesus ali como um maldito na cruz. Tanto é que o outro ladrão falou, não, tira a gente daqui. Né? Ele chamou Jesus de Senhor. E quem chamava? Só chamava de Senhor aquele que o reconhecia uma pessoa mesmo como um Senhor. O homem não chamava o outro de Senhor, não. A não ser que ele tivesse como Senhor mesmo. As mulheres ainda chamavam um homem de Senhor. Mas um homem não chamava outro homem de Senhor. Se não o conhecesse de uma maneira
muito íntima. Né, meus queridos irmãos? Então, em 1 Coríntios deixa muito claro, ó, porque há um só Deus e um só... não, aí continua, vou continuar a leitura. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Porque há um só Deus. Olha só, irmãos, aqui o apóstolo começa a ensinar aquilo que Deus quer que o homem conheça. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de retenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, essa é a vontade de Deus, nosso Senhor. Tá? Que o homem chega ao conhecimento da verdade. Veja bem, nós estamos aqui no mundo, e outra coisa também que Jesus Cristo falou deste mundo, ele falou que estaríamos como ovelha no meio de lobos, né? Como ovelha no meio de lobos. Então, meus queridos irmãos, a partir do momento que você conhecesse a palavra, arrependesse dos seus pecados, passasse pelo batismo, não seria interessante no outro dia você morrer, você falecer e já subir para o céu? Não é? Mas só que não, ainda tem passos a serem dados, que é o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Então é necessário, a partir do momento que você nasce nova criatura, né? Através do batismo, lá mostra em Romanos, no capítulo 6, vamos lá. Diz assim, ó. 6:3, Romanos capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, Romanos capítulo 6, versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Tá aí, nós saímos dali em novidade de vida, nova criatura, né? Nova criatura, mas Deus quer, a vontade dele é que você chegue ao conhecimento da verdade. Você foi salvo pelo batismo, né? Foi salvo pelo batismo. Mas é necessário que você chegue ao conhecimento da verdade. Porque quando você é salvo pelo batismo, você nasce de novo. É necessário que você alimente como uma criança precisa de um leite. Né? Esse alimento que vai fazer com que você cresça. A semelhança de Jesus Cristo. É necessário, sim, que você carregue as características
de Jesus Cristo, para que você possa, no século vindouro, né, viver com Ele e com seus santos, tenha a vida eterna. É interessante, irmãos, vamos ler lá em Pedro, que deixou muito clara esta passagem. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que nos deixa isso daí, nos ensina, nos mostra de uma maneira muito clara. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, que diz, ó, deixando, pois, toda malícia, deixa eu ver se é essa mesmo. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Aqui, isso aqui, ó, Pedro está falando para convertido, meus irmãos, né? Desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então tá aí, necessário sim. Esta é a vontade de Deus, é que você alimente desse leite, que você chegue ao conhecimento da verdade. É interessante, meus queridos, que a pessoa que está alimentando de leite, né? Pedro ali, ele valorizou muito, ó, vocês nasceram, você nasceu de novo, você é nova criatura, né? Você arrependeu dos seus pecados, Deus te perdoou, mas vai alimentando do leite, leite racional, né? Leite racional, não falsificado. Né? Interessante. Pedro ali, ele chama também para a razão, você tem que raciocinar em cima da palavra, né? Por isso que ele falou lá, está em 1 Pedro, acho que é 3,15, 1 Pedro 3,15, e diz assim, ó, 3,15, é isso mesmo, 3,15, diz assim, ó, antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Entendeu? Então, aqui deixou muito claro, olha, santifique ao Senhor, esteja preparado com amor e temor. Quer dizer, santifique. Por que Pedro primeiro falou que santifique ao Senhor? Por quê? Porque se você está com a sua vida em santidade, você está abrindo, sabe, uma janela muito grande de Deus mostrar para vocês a verdade, mostrar para você a palavra, os seus mistérios, né? E você estará preparado para responder com mansidão e temor. Que temor é esse? Você tem que ter um temor, você tem que ter um cuidado com aquela alma. Você tem que ter um cuidado. Você não pode debater com uma pessoa para vencer o debate. Você pode combater e deve combater, sim, no campo das ideias, né? Sim, mas visando o quê? A salvação daquela alma. Né? Até melhor que você perca o debate, mas que salve aquela alma, que aquela alma vai dormir, vai pensar, entrou algo ali no intelecto dele que ele vai passar a entender, né, a salvação, né? Dá já um passo para o conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, quando Pedro ele disse assim que nós devemos mostrar a razão da nossa fé, ele deixou muito claro que a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé racional. Uma fé que com argumento racional, né? Você consegue convencer as pessoas da verdade de Jesus Cristo.
Então, ninguém se converte pelo intelectual. Ninguém. Não existe nenhuma pessoa que realmente se converte pelo fato de tê-lo convencido de que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Jesus Cristo realmente veio para salvar a humanidade, porque pelo raciocínio lógico, pelo intelecto, pelos argumentos, pela lógica, pelos argumentos, ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo, mas ele não, é impossível de uma pessoa se converter pelo intelecto, que é a necessidade do arrependimento. Porque a conversão, ela é espiritual, ela não é um convencimento da intelectualidade, mas é algo ligado ao interior, é algo espiritual. Mas a partir do momento que com bons argumentos a pessoa, aquelas mentiras começam a sair da sua mente, aquelas mentiras vai saindo da sua mente, conforme Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, aquela limpeza no campo das ideias, no campo do intelecto, que a pessoa recebe através de um servo do Senhor, que com amor e temor e com mansidão, com a vida em santidade, conseguiu mostrar a razão da fé, leva aquela pessoa aquela limpeza, pode levá-la ela muito bem ao arrependimento. Levou ao arrependimento. O primeiro passo, meus queridos irmãos, de uma conversão, chama-se arrependimento. Jesus Cristo, ele disse, arrependei-vos, pois primeira coisa de Jesus Cristo é arrepender, pois vos é chegado o reino dos céus. Bom, meus queridos irmãos, muitas outras coisas eu teria aqui para dizer, mas eu creio que é o suficiente para esta noite, né? Eu só quero, para encerrar, eu só quero mostrar aqui algo para vocês, né? Pedro falou do leite racional, é leite racional não falsificado, né? Pedro falou desse. O apóstolo Paulo, ele, de uma certa forma, não deu muito valor nesse leite, né? Porque o leite é importante enquanto somos meninos, mas depois é necessário um alimento sólido, né? Para que a vontade de Deus, Pai, possa cumprir na nossa vida. Porque isso é bom e agradável diante de nosso Deus, que não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos ler, então, para encerrarmos, 2 pontos que eu quero colocar. Um é esse, né, do alimento sólido, que está lá em Hebreus, no capítulo 5, 13 e 14. E depois eu quero vir com a conclusão, né? Nós podemos chegar. Hebreus, capítulo 5, 13 e 14, olha só. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Interessante, né? Parece que aqui Paulo combinou com Pedro, né? Ó, Pedro, você fala do leite que eu vou falar do alimento sólido. Impressionante, irmãos, essa passagem. Esse paralelismo, né, que existe entre a carta de Pedro. E diz no 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Muito pode-se dizer através disso. Então, a conclusão que nós podemos chegar, meus queridos irmãos, a vontade de Deus é que você tenha uma dedicação à sua palavra. A vontade de Deus é que você medite na sua palavra, né? Os judeus, né, no Velho Testamento, falavam que deve se meditar de dia e de noite. A vontade de Deus é esta.
E nós não temos desculpa nenhuma. Nós não temos nenhuma desculpa para falar assim, eu não tenho tempo. Né? Isso seria uma boa resposta? Você fala, não, não tenho tempo. Né? Então, para terminar, nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vamos ler lá em Lucas, para que vai finalizar esta mensagem. Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Que diz assim, ó. Eu vou ler tudo. Diz assim, ó. Aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É de arrepiar, né, irmãos? Aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, né? Olha só, Marta estava em muitos serviços, né? Passa uma ideia, o que Marta não estava querendo preparar para o Senhor Jesus. Ela com o Senhor Jesus Cristo dentro de casa, ela saiu correndo, provavelmente ela foi na cozinha, ela pegou os melhores pratos, colocou na mesa, pegou os talheres, né? Colocou a melhor toalha, aquela toalha que ela guardava, né? Que ela guardava para uma visita, né? Correndo isso daí, tudo isso com alegria de receber o Senhor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixa servir só? Dizei-lhe que me ajude, né? Sabe, irmãos, olha só que impressionante esta passagem. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, ficou muito claro, né? Uma só é necessária: conhecimento da verdade. Por isso que o Senhor deixou muito claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele quis dizer o quê? Não se preocupe, gente. Você tem que preocupar naquilo que traz esperança, né? Você tem que preocupar naquilo que importa, né? E muitas das vezes nós deixamos, né, em terceiro, quarto plano, né, irmãos? Então, que através dessa mensagem, que você medite sobre esta mensagem e que a partir de hoje, ainda há tempo, você possa aumentar em dedicação, em leitura da palavra, em conhecimento da palavra, em acompanhar as pregações, para que cumpra essa vontade maravilhosa do nosso Deus, que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento exato do Filho de Deus, a varões perfeitos, na unidade certa, na estatura completa de Cristo. Boa noite, meus queridos, e onde você estiver, vamos fazer esta oração. Coloque-se diante dele agora. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço pelo teu Santo Espírito, e que o teu poder esteja alcançando cada um que está ouvindo esta pregação, para que o teu Santo Espírito venha convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo, e que venha convencê-lo, que venha ensinar a ter uma vida contigo, e que chegue ao conhecimento da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, boa noite, meus queridos. Senhor Jesus, continue abençoando você.